Faz um mês, hoje é 8 de fevereiro, faz um mês que tivemos no Brasil a invasão dos prédios em Brasília, né? O que depois configurou-se, a gente viu pelos vídeos, pelos indícios colhidos, pelas provas materiais já colhidas, que aquilo era, de fato, uma tentativa de golpe de Estado. Essa tentativa de golpe de Estado teve a participação de autoridades públicas, né? Autoridade, né? Sei lá, não são autoridades, né? Políticos e ministros e policiais militares, enfim. Tem uma série de pessoas que estão presas, né? Ainda estão presas, os que perpetraram as invasões lá no dia 8, e depois uma operação da Polícia Federal, que está se desenvolvendo em várias fases, foi fazendo busca e apreensão e prisões também de outras pessoas, tá? Então, o que está se aventando nos últimos dias é que isso está chegando cada vez mais próximo do senhor Jair Bolsonaro. Com justeza, sim. Qual é a grande questão? Vai ficar só no colo dele? A gente vai usar o Bolsonaro de boi de piranha? Não tô falando com pena aqui não, tá? Não tô com pena dele não. E nem tô achando que é uma injustiça. Muito pelo contrário. A gente tá vendo, por tudo que tem aparecido, que o Bolsonaro é peça-chave nesse enredo macabro de tentativa de deposição de governo eleito. E, na verdade, já tentando impedir que o governo assumisse no ano passado, né? Então, o que liga o Bolsonaro ao que aconteceu no dia 8 de janeiro? Para além das várias evidências que a gente teve ao longo do governo Bolsonaro. E eu gosto sempre de falar isso. Em 2017, quando algumas pessoas chamavam Bolsonaro de fascista, de nazista, bababá, muita gente dizia que era exagero. Muitos jornalistas, inclusive, diziam que era exagero, que o Bolsonaro ia moderar, que a gente não pode desgastar as palavras, né? Então, no fim das contas, o papinho de desgastar as palavras, vejam que loucura, né? Não pode desgastar a palavra golpe durante o impeachment da Dilma. Bom, depois a gente foi ver que de fato foi um golpe, né? Golpe. A Dilma foi inocentada, inclusive, das pedaladas, né? Aliás, pedalada não é nem mais crime. Durante o governo Temer, os caras legalizaram as pedaladas, tá? Então, assim, o golpe era golpe, né? O fascista era fascista. A base de apoio do Bolsonaro, nazista, tem fotos de nazistas no vão do MASP em 2013 apoiando o Bolsonaro. Eu sempre falo 2013, na verdade eu acho que é 2011, né? Depois que o Bolsonaro deu uma série de declarações completamente criminosas no programa CQC, neonazistas foram para o vão do MASP na Avenida Paulista em São Paulo fazer um ato de apoio ao então deputado Jair Bolsonaro. Tá bom? Bolsonaro agradeceu o apoio. A professora Adriana Dias, de saudosa memória, que nos deixou na semana passada, estava enferma nos últimos tempos, uma doença infelizmente terminal, encontrou uma carta do então deputado Jair Bolsonaro, publicada em sites neonazistas em língua portuguesa, na internet, e publicada essa carta apenas em sites neonazistas, dizendo que aqueles eleitores, aqueles apoiadores eram a razão do mandato dele, Jair Bolsonaro. Um dos sites, inclusive, era o maior site sobre neonazismo em língua portuguesa do mundo. Não era o sitezinho da esquina. Então, no fim das contas, a gente viu que o golpe era golpe. Não tinha nada de gastar a palavra. O fascismo era o fascismo. Não tinha nada de gastar a palavra. O nazismo era o nazismo. Não tinha nada de gastar a palavra. Agora, com o que está aparecendo sobre os Yanomamis, o genocídio era um genocídio. Não tinha nada de gastar palavra nenhuma. Não é mesmo? Então, o dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe do Estado. A gente não está gastando nada aqui. Pelo contrário, a gente devia ter falado sobre isso muito antes. Muita gente falou, inclusive. Muita gente falou. A extrema-direita era a extrema-direita. A Folha de São Paulo se negou a chamar o Bolsonaro de candidato da extrema-direita durante as eleições, gente. Que medo é esse de gastar a palavra? Quer dizer, a palavra gasta, depois não dá mais pra usar, é isso? Gastou, não pode mais. Gastou, apaga. Quanto mais você fala a palavra, você vai apagando no dicionário? Que raciocínio estúpido é esse? Não faz nenhum sentido. Desculpa. Aí, ao longo do tempo, a maioria das pessoas que criticaram, daí elas fazem de conta que não criticaram e começam a ver que realmente, né, era golpe. Ai, nossa, realmente, né, era fascismo. Nossa, realmente a base do cara é feita de neonazistas. Nossa, realmente, né? Realmente é uma tentativa de golpe de Estado. O que é crime.
A tentativa de depor um governo eleito. A tentativa de impedir que um governo legitimamente eleito tome posse. Jogar as Forças Armadas contra as instituições de Estado. Tudo isso é crime tipificado no Código Penal. Não me interessa se você gosta do crime ou não. Se você acha que não devia ser. Problema seu. A gente não pode abrir espaço na sociedade para as pessoas olharem e falar: ah, não, eu acho que roubar não é um crime que tem que existir. Eu acho que as pessoas têm direito de roubar. Ué, não pode. É crime. Tá tipificado. Tá lá, escrito, bonitinho. Palavra por palavra. Começa com 4 anos de cadeia. Esses todos que eu falei aí. Tá bom? É crime. O que tentaram fazer no dia 8 de janeiro? Um golpe de Estado. É uma batalha pela memória. Então a gente tem que gastar a palavra mesmo. Tentativa de golpe de Estado. O que diz na minuta? Por que o Bolsonaro tá cada vez mais enrolado nesse negócio? E aí muita gente acha que essa coisa vai andar mesmo quando o Bolsonaro decidir voltar pro Brasil, né? Por que vocês acham que o Bolsonaro saiu fugido, gente? Às vezes o óbvio é só o óbvio. Por que o Bolsonaro saiu fugido do Brasil? Porque todo mundo que acompanhava de perto os grupos de extrema-direita, de nazista, de neonazista, de fascista, de apoiador, de genocida no Brasil, sabia o que ia acontecer em janeiro. Sabia. As pessoas estavam combinando a data da invasão dos prédios em Brasília, com o objetivo de impedir que o Lula tomasse posse, com o objetivo de forçar as forças de ordem armadas do Brasil, seja polícia militar, seja exército, a darem um golpe de Estado para manter o Jair Bolsonaro na cadeira da presidência. Isso já se sabia que as pessoas fariam isso. Tem provas e provas e provas e provas e provas sobre isso que foram sendo publicadas ao longo das últimas semanas. Os órgãos de inteligência já sabiam. Há relatórios da ABIN, inclusive, sobre isso. Até o Papa sabia que essas pessoas não aceitariam perder as eleições. E isso culminaria para algum tipo de agressão contra a democracia, contra os poderes constituídos, contra o governo democraticamente eleito. E aí, ato contínuo, você pega na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro o que se chama hoje de minuta do golpe. Os indícios se avolumam, né, em cima do Bolsonaro. E aí, nós temos o que culminou na última semana no Brasil. Um senador super aliado ao Bolsonaro, colocando o Bolsonaro na cena de um crime, e vamos deixar de lado se é uma tese a qual o Marcos Duval se agarrou depois de ter visto que fez merda, ou se era o objetivo principal, afastar o Alexandre de Moraes dos processos, dos atos antidemocráticos. Ou eventualmente chantagear o Alexandre de Moraes, grampeando o ministro, pegar ele numa inconfidência pessoal. Não importa. O que importa é que o Marcos Duval coloca o Jair Bolsonaro na cena de um crime. Ele, o ex-deputado Daniel Silveira, que encontra-se preso, o senador Marcos Duval e Jair Bolsonaro, os três, numa cena onde eles combinam o que estava escrito exatamente na tal da minuta que foi apreendida na casa do Anderson Torres, né? O que tem de novidade nessa reunião é a tentativa de grampo no Alexandre de Moraes. Mas o objetivo era o que estava escrito na minuta. E aí ontem, com a matéria da repórter Amanda Audi no The Brazilian Report, nós vimos que existiu também, isso dito pela boca do próprio Walter Delgatti, que é atualmente funcionário, trabalha para a deputada Carla Zambelli. Existiu uma tentativa dele, Walter Delgatti, de cooptar um funcionário de uma operadora telefônica. Na verdade, ele disse que tentou cooptar 2 funcionários, nenhum dos 2 aceitaram, pela quantia de R$10 mil, para clonar o chip do Alexandre de Moraes, com o objetivo de conseguir conversas dele e eventualmente constranger o ministro, chantagear o ministro, com conversas íntimas, com conversas privadas, enfim, a gente não sabe onde isso poderia chegar. Isso tudo coloca o Bolsonaro numa linha de comando, gente. Tudo, todas essas coisas. A coisa começa lá atrás, né? A coisa começa antes do governo dele, mas vamos dizer assim, vamos colocar um marco temporal, a coisa começa lá atrás, no 7 de setembro de 2 anos atrás. Depois teve o 7 de setembro do ano passado, que foram 2 datas usadas para golpismo. Teve o célebre desfile de tanques em Brasília, com aqueles tanques velhos, tudo esfumaçado, soltando, batendo biela.
Parece os carros da Localiza, do Salim Matar, né? Salim Matar, que era o, como é que é? Secretário da desburocratização do governo Bolsonaro, enquanto o irmão dele era o cara que mais recebia dinheiro público do governo federal, né? Os desburocratas. Então a gente tem uma série de ameaças à democracia, que elas se concretizam com o dia 8 de janeiro. E os indícios que foram colhidos pelas investigações nos últimos 3 semanas, do último mês, na verdade, 3 semanas, né? Depois do dia 8 já começam as investigações, colocam o Bolsonaro na cena do crime, como um dos arquitetos e um dos principais beneficiados, caso esse golpe de Estado desse certo. Então agora as coisas estão se fechando. Ontem a Polícia Federal prendeu mais gente, inclusive policiais militares, que estavam na linha de comando em Brasília, que deram passagem para os golpistas, que não reprimiram os golpistas. E, curiosamente, quem foi solto ontem foi o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu já falei sobre esse caso aqui e vou repetir. Eu não lembro o nome dele aqui, deixa eu pegar. Cadê o nome do rapaz? Perdi o nome dele aqui. Mas tem uma coisa que é o seguinte. Esse comandante, vocês vão lembrar o que aconteceu em Brasília em dezembro, né? Que também teve uns outros atos de vandalismo ali. Aí prenderam, né? O comandante da PM. Só que esse comandante, que agora tá solto, foi solto anteontem, eu acho, ele foi um dos agredidos nas confusões que teve em Brasília em dezembro, né? No vandalismo que teve em Brasília em dezembro. Lembram que tacaram fogo em ônibus, que depredaram também carros de pessoas que estavam lá estacionadas. Enfim, lembram do quebra-quebra que teve em Brasília em dezembro? Na esteira do Bolsonaro não ter vencido as eleições? Isso é tudo a mesma coisa, galera. Tudo isso, nós estamos falando da mesma coisa. Teve a tentativa de explodir um caminhão lotado de querosene com TNT. Possivelmente esse TNT contrabandeado de garimpos. E esse caminhão seria explodido dentro do aeroporto de Brasília. Isso foi em dezembro. Isso aconteceu ontem. A gente não pode minimizar e colocar tudo isso de novo no ciclo da notícia, que depois que tem o seu ápice, morre e ninguém mais fala nisso. O Brasil esteve por um fio de entrar em um novo regime entre dezembro e janeiro, poucas semanas atrás. A gente está ainda fazendo esse programa aqui agora, as coisas estão ainda rolando de um jeito mais ou menos normal, porque esse plano foi por água abaixo. Porque se o negócio dá certo, eu tenho certeza que eu, por exemplo, não estou fazendo esse programa aqui. Tenho certeza disso. Não estaria mais aqui falando as coisas que eu tô falando. Então, a gente precisa registrar essa memória histórica da maneira correta. E responsabilizar os responsáveis. O ex-presidente Jair Bolsonaro está na linha de comando de tudo isso. Ele foi colocado na cena do crime por um senador apoiador dele. Uma minuta de golpe de estado de defesa que tomaria de assalto o prédio do Tribunal Superior Eleitoral com a possibilidade, nessa minuta, de grampear todo mundo que trabalha lá dentro, confiscar todas as comunicações e prender pessoas. Estava escrito nesta minuta do golpe, que foi apreendido dentro da casa do ex-ministro do Bolsonaro. Muito bem. A grande questão é, primeiro, se vai chegar no Bolsonaro. Isso é a primeira coisa. Dá para chegar? Se dá. Os fatos já chegaram no Bolsonaro, né? Vamos ver se a justiça vai chegar nele. O Bolsonaro nunca escondeu a vontade dele de dar um golpe de Estado, nunca escondeu. O que se materializou, a tentativa foi materializada. Com o Bolsonaro participando de uma reunião, ao menos uma reunião. E lembrando que a minuta do golpe, no rodapé dela, o nome que assinaria aquela minuta é o nome do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá lá, tá escrito lá, tá? Tá escrito o nome dele lá. Não é o do Fidel Castro, nem do Che Guevara que tá escrito lá, o do Jair Bolsonaro. Não é o do Hugo Chávez, nem do Maduro. Mas e aí? Se chegar no Bolsonaro, para por aí? Essa é a grande questão. Porque tá me cheirando uma acomodaçãozinha aí, né? Com os altos estrelados das Forças Armadas. O que eu tô sentindo que vai acontecer aí? Novo comandante do Exército, pregando aí a defesa da democracia. Aí todo mundo olha e fala, opa, que bom, a gente controlou esses malucos. A gente vai ter agora em março, de novo, a data que marca o golpe militar de 1964, 31 de março, madrugada para 1º de abril.
Nos anos Bolsonaro, as Forças Armadas soltaram notas, meio que comemorando a revolução, né? O contragolpe ao comunismo, essa fantasia toda, feita para iludir idiota, inclusive dentro dos quartéis. Ah, não, os comunistas iam dar um golpe no Brasil. Não iam, isso é mentira. Não tinha nem comunista suficiente para dar golpe no Brasil nessa época. Ah, eles iam dar um golpe, então, opa, vamos nós dar um golpe antes. Golpe militar. Não é revolução, não é contra-revolução, não é nada disso. Golpe militar. Nos últimos anos, o Exército comemorou essa data. Inclusive em notas oficiais. A do ano passado foi menos pior. Foi a menos pior. Então, vamos ver se esse ano vai ter essa nota. Aí, qual que é o meu receio? Que esse ano não tenha essa nota, que é bom, ótimo. Não tem que ter nota nenhuma. O Exército não tem que comemorar nenhum golpe que o próprio Exército deu na sociedade civil brasileira. Nenhum. Onde houve tortura, morte e desaparecimento de pessoas. Não tem que ser comemorado. Pelo contrário, tem que ser lamentado. As Forças Armadas deveriam soltar notas lamentando o episódio e reafirmando o seu compromisso com a democracia e com os poderes constitucionalmente estabelecidos e com os políticos eleitos pela população brasileira. Essa deveria ser a nota que os comandantes das forças deveriam soltar esse ano. Lamentando o episódio, garantindo que o exército brasileiro não compactua com golpes de Estado. Mas isso não vão fazer, lógico que não vão fazer. Então que pelo menos fiquem quietos, né? Que pelo menos fiquem calados. Agora, vai acontecer isso, a gente vai achar ótimo, vão pegar meia dúzia de peixe pequeno, uns oficialzinho de merda aí da reserva, uns Zé Ruela aí, uns coronelzinho, qualquer coisa, e aí vai passar a sensação, inclusive para a esquerda brasileira, que o grande Lula deu um jeito nos militares. Agora demos um jeito nos militares. Prendemos uns militares por causa do 8 de janeiro, o exército não se manifestou, como se fosse uma grande coisa o exército não se manifestar, as Forças Armadas não se manifestaram na data do golpe de Estado de 64, e além de tudo, Lula foi lá e trocou o comandante do exército. Gente, é pouco. Na verdade, isso aí é o mínimo. Isso é igual se a gente estivesse num avião pegando fogo, caindo, que a gente estabilizasse o avião. Tudo bem estabilizar o avião. Óbvio que tem que estabilizar o avião. Lógico que tem que ser feito isso. Só que a gente tem que olhar também para quem tacou fogo no avião. Para quem tentou explodir o avião. A gente não pode deixar essas pessoas sentarem de novo na poltrona delas, botarem o fonezinho e escolherem um filminho na poltrona, na televisãozinha da poltrona, como se nada tivesse acontecido. E deixar que elas cheguem no final da viagem, desembarquem, peguem suas malas, passem no free shop, comprem um perfuminho e um chocolatinho e vão para suas casas. Isso não pode acontecer. O que está sendo feito agora, nesse primeiro mês de governo, óbvio que o governo começou ontem, mas eu tô falando do que eu tô vendo pra frente, tá? É óbvio que tem que estabilizar o avião. Fez muito bem chutar a bunda daquele comandante do exército, muito bem. Indisciplinado, fazendo coisa de arruaceiro, desrespeitando a autoridade do presidente da república. Ninguém perguntou se ele gosta do presidente da república ou não, não interessa. Se não gosta, pede o boné e vai fazer outra coisa. Vai montar uma floricultura. Sei lá o que vai fazer. Vai montar um stand de paintball. Não precisa gostar do presidente da república. Tem que respeitar o presidente eleito e quem manda nas Forças Armadas é o presidente da república. O cara simplesmente estava ignorando as ordens do presidente da república. Ignorando. E do ministro da Justiça. Também. Fez muito bem o governo em chutar a bunda desse cara. Óbvio. Vai fazer muito bem, tá fazendo muito bem agora. Estão fazendo, os investigadores, fazendo busca e apreensão e prisões de policiais e de militares que se envolveram na bagunça no dia 8. Seja na organização, seja no dia dos atos. E faz muito bem o governo agora em colocar uma pressão pública para que as Forças Armadas fiquem quietas no dia 31 de março. Porque não se comemora golpe de Estado. Só golpista comemora golpe de Estado. Mas isso é muito pouco. Eu, por enquanto, não estou vendo nenhum indício, exatamente como aconteceu na CPI da Covid, de que essas investigações vão chegar nos verdadeiros responsáveis pelo que o Brasil passou nos últimos anos. E pelo perigo que a gente passou no último mês de ter uma mudança de regime no país e deixarmos de ser uma democracia. E os verdadeiros responsáveis estavam no governo Bolsonaro e fora dele. E boa parte deles são generais da reserva e da ativa, que participaram ativamente desses atos golpistas. Então, tá dado o recado. Vamos ver se esse negócio vai andar ou se a gente vai pegar medos de peixe pequeno. E aí, infelizmente, veremos o próprio Bolsonaro virar boi de piranha, né?